Olá, meu nome é Karina Vitória Cipriana Martins, eu sou estudante de nutrição da Universidade Federal de Viçosa e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Composição Centesimal, Investigação da Qualidade Proteica e Segurança do Uso Agudo de Farinha de Grilo Assímilis com Potencial de Utilização na Alimentação Humana. A prática de consumir insetos ela também é definida como entomofagia e ela teve início nos primórdios da humanidade. Hoje em dia, cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo continuam incluindo insetos na alimentação, embora isso seja menos frequente em países ocidentais, pelo fato desses animais eles serem vistos como desagradáveis. Mas essa prática ela ainda é comum, principalmente em países como Tailândia, Índia, México, China, Brasil, Austrália, Japão e Holanda, sendo aí catalogadas como comestíveis mais de 2.100 espécies. Vem surgindo, ultimamente, uma preocupação em como alimentar uma população que só vem crescendo, Estima-se que em 2050 a população chegará a 9,7 bilhões de pessoas. Isso implica no aumento da produção e no consumo de alimentos, principalmente aqueles de origem animal. A carne ela representa 15% da energia total da dieta, E a gente sabe que a produção de carne ela está relacionada a um uso de uma grande área de terra e também está relacionada a desmatamento, esgotamento dos recursos naturais. Então, essa produção ela não é sustentável. Esse cenário, então, leva a uma necessidade de se adotar não apenas o consumo, mas a produção de fontes alternativas de proteínas, que sejam mais sustentáveis. E os insetos, eles se destacam justamente por isso, já que eles podem fornecer quantidades até mesmo superiores de proteína em relação a alimentos tradicionais, como carnes, laticínios e sementes, gerando menos impactos ambientais. Estudos anteriores, eles demonstraram que o grilo assímilis, ele possui uma quantidade alta de proteína, que varia de 52,66% a 65,52%. Por mais que os insetos eles apresentem todos esses benefícios que eu citei, pouco se sabe sobre a segurança biológica do seu uso em vivo, assim como também pouco se sabe sobre a sua qualidade proteica. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar a farinha de grilo assímilis quanto à composição centesimal, o perfil de aminoácidos, qualidade proteica e segurança biológica do uso agudo em vivo. Para desenvolver o estudo, o grilo ele foi adquirido da empresa Ecological Food localizada em Limeira, São Paulo. Para determinar a composição centesimal da farinha de grilo, utilizou-se então a metodologia da AOAC de 2012, analisando umidade, cinza, proteína, lipídios e fibras. Os carboidratos eles foram estimados por diferença, depois de obter os resultados dessas análises anteriores. As análises do perfil de aminoácidos foram realizadas na Embrapa, utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência acoplado de coluna de separação de fase reversa, E o score de aminoácidos foi calculado com base no padrão sugerido de requisitos pela FAO de 2013, para crianças de 0 a 6 meses. O desenho experimental ele se deu da seguinte forma: 40 ratos Wistar machos, eles foram divididos em 5 grupos, randomizados pelo peso corporal, em grupo AIN93G, dieta controle para a fase de crescimento, grupo AP, que recebeu dieta sem proteína, grupo FI recebeu farinha de inseto, atendendo 100% das recomendações de proteína, grupo FS, que recebeu farinha de soja, atendendo 100% das recomendações de proteína, e grupo FI-FS, que recebeu uma mistura de farinha de inseto, atendendo 30% das recomendações de proteína, e farinha de soja atendendo 70% dessa recomendação. Os índices para avaliar a qualidade proteica, eles foram o coeficiente de eficiência alimentar, o coeficiente de eficiência proteica, a razão proteica líquida e a digestibilidade verdadeira. Já para avaliar a segurança do uso agudo, utilizou os parâmetros como mortalidade, mudança no comportamento, aparência da pele, olhos e também atividade motora e variação de peso. Os animais eles foram anestesiados após 30 dias do início do experimento. E para isso, primeiro eles foram anestesiados e logo após foi realizada a punção cardíaca. Com relação às análises estatísticas, elas foram realizadas utilizando o software SPSS, adotando-se com um nível de significância estatística um P menor do que 0,05.
Esse projeto ele foi aprovado pelo processo número 29/2021 pela Comissão de Ética em Pesquisa com Animais da Universidade Federal de Viçosa. Partindo para os resultados de composição da farinha de grilo, nós notamos que ele é rico em proteínas, né, já que esse macronutriente ele representa mais da metade da composição nutricional desse inseto, né, cerca de 60,99% dele. E também rico em lipídios e fibras, que está presente principalmente na forma de quitina. O grilo ele apresentou todos os aminoácidos, né, que foram analisados, sendo o glutamato o que esteve presente em maior quantidade. Ao fazer o score químico, nós notamos que o grilo ele foi deficiente em valina, treonina, lisina, leucina e isoleucina, sendo que a lisina foi o primeiro aminoácido limitante e a isoleucina o segundo aminoácido limitante. Vale destacar que se considera um aminoácido limitante quando o score químico ele é menor do que 1. Falando agora, né, do coeficiente de eficiência alimentar e dos índices de qualidade proteica, a gente tem o seguinte: o coeficiente de eficiência alimentar ele foi superior no grupo controle, né? Embora o grupo que recebeu farinha de inseto tenha consumido mais, pelo fato do inseto ele ser mais palatável, foi o grupo controle que teve o coeficiente de eficiência alimentar maior, superior. Quando a gente fala de qualidade proteica, o primeiro fator que condiciona a qualidade da proteína é a digestibilidade verdadeira, porque ela é quem reflete, né, a eficiência da utilização da proteína da dieta pelo corpo, pelo organismo, né, nesse caso. E ela foi maior para o grupo também que recebeu a dieta controle, vindo logo em seguida o grupo que recebeu farinha de soja. Então, o grupo que recebeu farinha de soja apresentou digestibilidade verdadeira superior ao grupo que recebeu farinha de inseto e ao grupo que recebeu a mistura de farinha de inseto com farinha de soja. Entretanto, todos os grupos eles apresentaram valores maiores do que 90. Isso remete a uma boa digestibilidade, né? Remete que todos os alimentos, testes, eles tiveram uma boa digestibilidade, né? Afinal, estudos mostram que as proteínas de origem animal, elas têm uma digestibilidade em torno de 90 a 95%, enquanto que as de origem vegetal têm uma digestibilidade de 80 a 90%. O PER, por sua vez, ele foi também maior no grupo controle e sendo que os grupos testes eles não diferiram. E a literatura traz que um PER maior do que 2 remete a proteínas de alta qualidade, né? Sendo assim, todos os grupos testes, né, inclusive todos os alimentos do grupo teste, inclusive a farinha de inseto, apresentam proteínas de alta qualidade. O NPR ele foi superior também no grupo controle e o NPR do grilo ele foi semelhante, né, ao NPR de outros estudos também. Sobre a segurança biológica da farinha de grilo assimilis, a única normalidade que a gente observou nos ratos de ambos os grupos experimentais foi a queda de pelo leve. Só que essa queda de pelo ela ocorreu de maneira precoce naqueles animais que receberam farinha de inseto na dieta. Concluindo, então, né, os índices de qualidade proteica mostraram que a farinha de grilo teve uma boa digestibilidade, né? Possuem proteínas de boa digestibilidade. E foi capaz de promover o crescimento e desenvolvimento dos animais, sendo então relevante a implementação dela na alimentação humana. Além disso, a mistura da farinha de soja com a farinha de inseto não implicou em melhorias significativas na qualidade proteica. Muito provavelmente porque não foi capaz de suprir os aminoácidos limitantes da farinha de inseto. Se tratando da segurança biológica, apesar dos animais, né, que receberam farinha de inseto não terem apresentado outros sinais de toxicidade, ainda são necessários mais, né, estudos sobre outras análises para verificar melhor essa segurança. Bom, aqui estão minhas referências. Para finalizar, eu quero agradecer ao UFV, ao CNPq, ao Laboratório de Análise de Vitaminas, a FAPEMIG, o CAPS e o Laboratório de Nutrição Experimental.